Uma das coisas que nossa casa precisa restaurar é a essência da adoração. Adoração não é uma música conhecida, mas é um mergulho no desconhecido para ter intimidade com Ele. Nós temos muita dificuldade, às vezes, de nos entregar. E eu lembro uma vez que Benjamin era criança e estava aprendendo a nadar, e a maior dificuldade dele era se entregar. Que para você boiar, você tem que se entregar. E aí a professora que nós contratamos falava, pai, fica junto. Aí eu segurava ele ficava duro. Eu falava, vai soltando, vai soltando. Aí eu ia soltando, soltando, ficava com um dedo só, segurando as costas dele, até que ele foi se entregando. A adoração é assim. Nós, ministros do altar, temos a incumbência de ajudar você a começar a subir a montanha. Mas é o seu dever continuar subindo a montanha. Eu espero que ainda esse ano a gente chegue de novo naquilo que Deus pôs para essa casa e para esse altar, que é uma casa de adoradores extravagantes, que não precisam de uma letra, mas precisam do som do céu fluindo no interior. Instituto Chofar Campus Online apresenta Quebrando Fortalezas. Nós iríamos fazer presencial em São Paulo, mas, devido ao grande número de pessoas que não estão podendo ir, que já compraram e falaram que vão sair 4 da tarde, 6 da tarde, e o número de pessoas de fora, Roraima, Mato Grosso, Goiás, Espírito Santo, que tem pedido para fazer, nós alteramos o treinamento para ser ao vivo online. Então, se você adquiriu e não quer fazer o online, eu devolvo seu dinheiro com a maior alegria, ungido. Passou pela minha conta e volta ungido. Se você quer fazer o online, nós vamos estar no sábado, das 9 da manhã até de noite, passando o dia inteiro, e a cada período nós vamos abrir, eu não sei se vai ser Zoom ou Google Meet, uma reunião de 40 minutos. Quantos minutos? 40 minutos no máximo, para poder bater um papo com a galera e tirar dúvidas, como se fosse presencial. Tá bom? Então, se você está afim, dia 5 agora, lá da sua casa, você pode assistir. Esse link vai ficar aberto para você por 15 dias, tá? E você vai poder assistir quantas vezes você quiser esses 15 dias, tá bom? E o QR Code está aí para você que está em casa fazer. E a galera que está aqui, que é da família, a apóstola vai entregar para a Roberta e para a Suelen ali, para deixar no balcão um QR Code especial para quem é da família. É diferente, tá bom? Então, é isso aí. Envia o seu comprovante, se você está online aí. Se você vai fazer aqui na casa, deixa e-mail e WhatsApp para a gente poder mandar o link o mais rápido possível para você. E quem vai fazer online, envia o comprovante via WhatsApp para a pastora Roslane, no 916237080, o WhatsApp do Instituto Chofar. Tá bom? Então tá aí a novidade. Que dia é hoje? 2 de outubro, e já entramos no primeiro de Tisrei de 5.785, tá? E uma das coisas que nós temos que entender sobre o dia de hoje é eclipse, mudança de mês. Esse dia é muito importante. Mudança de ano para o calendário civil de Israel. Nós vamos ver muito mais hoje, tá? Pai, fala conosco nesse Tempos e Estações especial de outubro, de Tisrei, de 5.785. Nós te celebramos, estamos aqui celebrando a tua festa das trombetas, em nome do Senhor Jesus. Posso ouvir amém? Bom, queridos, Tisrei é o 7º mês pelo calendário bíblico, lá de Êxodo capítulo 12, verso 2. Quando o povo de Israel estava no Egito, Deus deu para o povo de Israel uma ordenança e disse: esse vos será o princípio dos meses. Quando? O mês da Páscoa. Diga aí, Páscoa. Ou seja, no mês da Páscoa, a galera tinha que começar a contar os meses. Por quê? Porque antigamente eles contavam de outra maneira, que é essa maneira do calendário civil. O calendário civil ele é mais antigo do que o calendário espiritual. Por isso, agora, para Israel, hoje, se você entrar em qualquer site, você vai ver Shana Tová Metuká, você vai ver um monte de Feliz Ano Novo, porque em Israel é um ano novo. Beleza? Pelo calendário mais antigo. E esse mês de Tisrei, diga Tisrei. Tisrei, na Torá, ele é conhecido como o mês dos fortes.
ou o mês dos antigos? Olha para o seu vizinho e diga que ele está falando de você. Se você está chamando a pessoa de velho ou de forte, eu não sei, mas... Para você que está em casa, a apóstola Lúcia vai estar online te dando todo o suporte. Escreve o nome da cidade e do estado que você está, por favor, para a gente saber, tá? A pastora Ana Paula também está online dando suporte, então tem a apóstola e a pastora dando suporte para você. E esse vai ser uma das práticas da nossa família a partir de agora, de em todos os cultos tem 1, 2 pastores atendendo você online, a família MCI online, para te servir. Escreve o nome da cidade, escreve o nome do estado que você está. Tisrei é o mês da mudança de estação. No hemisfério norte, começa o outono. Para nós do hemisfério sul, começou a primavera. Então, você vê as mulheres vindo mais floridas, você vê os homens um pouco mais animadinhos, empolgadinhos, né? É o mês que começa o amor. Tem aquela musiquinha, Love is in there, né? Primavera. Esse mês ele é marcado por transições, mudanças e novos começos. Por isso que a gente estava cantando aqui, eu deixo as coisas velhas para trás, eu deixo a velha estação para trás e eu entro no novo. Porque biblicamente é isso que está acontecendo. Esse é um tempo de transição, onde nós temos que sair da velha maneira de pensar, da velha maneira de falar, da velha maneira de agir. O problema é que nem todo mundo gosta. A gente até fala disso, mas as pessoas não gostam de mudar. As pessoas não gostam de mudança. E eu e você precisamos entender que nós precisamos mudar. Pense você, quantos aí foram para pré-escola? Ou seja, antes do primeiro ano, você foi no pré-primário, maternal, alguma coisa assim. Agora pense você sentado na mesma cadeirinha da pré-escola hoje. Alguns a busanfa nem entra. E acabar com a cadeirinha. Ou seja, tudo precisa de mudança. Eu estou em constante mudança. As células do meu corpo estão em constante mudança. E eu estou sempre tendo que mudar. A transição ela é inevitável. Ou você decide mudar, ou vão mudar você. Profetize isso para alguém. Ou você muda, ou alguém muda você. Simples assim. Alguém vai trocar você, alguém vai mandar você embora. Ou você muda de comportamento, ou você muda de atitude. Ou você muda, ou vão mudar você. A palavra Tisrei, ela é escrita com essas 3 letras. Diga Tav, Shin, Reis. Tenta de novo aí, Tav. Tav é a letra da cruz. Shin é a letra da rendição. Está vendo o aminho ali de mãos levantadas? Mas Shin também é a letra do tridente. Quantos se lembram do Spock? Tá? Onde que o artista aprendeu? Tem lá no YouTube. Ele estava numa galeria daquelas, numa sinagoga, e viu pessoas em êxtase orando, com as mãos desse jeito. E ele achou legal e falou, bicho, eu vou usar isso como um cumprimento Klingon, sei lá como é que era o nome lá, Spock, como é que era o nome? Como é que é? Vulcano. O Kalel deve entender melhor do que eu. Né? E reis é a letra do trono, do regente. Então, Shin, profeticamente, quer dizer o trono daquele que se rendeu na cruz para destruir a sentença que era contra nós. Peraí, eu acho que você não me entendeu. Se eu pegar as letras do nome do mês, estou explicando para você. O mês tem um nome. O mês tem um nome. O nome é Tisrei. Tá certo? Se eu pego as letras desse nome e vejo o significado por trás de cada letra, um dos significados do mês que nós estamos entrando hoje é o trono daquele que se rendeu na cruz para destruir a sentença que era contra nós. Isso já não fala mais de Jesus, o Cordeiro de Deus. Não fala mais de Jesus, o servo sofredor, mas fala agora do Rei poderoso que vai voltar para nos buscar. Por isso nós vamos começar a entender tudo o que está escrito e codificado para nós. O Espírito Santo nos ajuda a entender o que está por trás da letra. A palavra Tisrei também diz, na cruz, aquele que se rendeu, conquistou para nós um lugar no trono. Vamos ler junto? Na cruz, aquele que se rendeu,
conquistou para nós um lugar no trono. Vamos ler de novo? Na cruz, aquele que se rendeu conquistou para nós um lugar no trono. Por isso que nós estamos desde o começo aqui falando Shabbat Shalom, é o tempo de descanso, Gol, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, dizendo porque dele, por ele, para ele, dizendo, eu ouvi falar o que Deus tem feito aqui e eu posso ver o que ele vai fazer. Por isso eu estou me preparando. Espera aí. Digamos que você vai fazer uma viagem para um lugar muito frio. Muito frio. Você vai com a roupa que você está hoje? Sim ou não? Você vai se preparar e vai pôr uma roupa mais fria na mala. Sim ou não? Se Deus está dizendo que vai te abençoar, você tem que se preparar. Se esse mês aponta para um lugar que eu tenho de governo, eu tenho que me preparar para governar. Sim ou não? É isso que eu tenho que começar a entender. Alguém viu hoje o eclipse? Nem eu. Né? Que começou às 4h57, disse que o auge aqui em São José dos Campos seria às 17h40. Chamei o Benjamin no escritório, falei, Benjamin, olha lá. Ele, olha o quê? Eu falei, o eclipse. Ele, que eclipse? Já aconteceu. Eu falei, é nada, está cheio de nuvem, não dá para ver nada. Alguém tentou ver o eclipse? Ou só eu? Vocês nem tentaram? Gente, eu pelo menos tentei. Né? Essa foto alguém tirou e postou. Achei linda a foto, queria tanto ter visto algo assim hoje. Né? Mas, Maurício, o que isso tem a ver com eclipse? Espera um minutinho. Eu vou tentar explicar rapidinho para você. Você sabia o que os estudiosos estão falando? Que desde a hora do eclipse, mais ou menos 4h40, 4h50 da tarde, até amanhã, 4h50 da tarde, se abre um portal de novas oportunidades para restaurar a harmonia, acesso às vitórias que pareciam impossíveis. Gente, eu não estou profetizando, eu estou lendo um estudo. Tá? É o que a ciência está dizendo hoje. Os caras, eu não estou falando de horóscopo, eu estou falando de ciência exata. Tá? Eu não estou falando de astrologia, eu estou falando de astronomia. Os estudiosos dos astros, cientistas, dizem que um portal de oportunidades está se abrindo e a energia cósmica, não só do planeta, mas do universo, está sendo trocada. É ciência, cara. Você não precisa nem ter fé. É ciência. Tá? Nós vamos entender que Deus talvez esteja nos dando uma chance. E talvez a última chance em 2024. Na verdade, alguns dizem que esse tipo de portal só vai abrir de novo em 2033. Daqui a 9 anos. Ou seja, é como se... Vamos tentar explicar de um jeito mais simples para a galera entender. Quantos concordam que em 2020 houve um reset mundial? Um monte de gente que não era famosa ficou famosa, um monte de gente que tinha dinheiro perdeu dinheiro, um monte de gente que não tinha dinheiro ficou milionário. Sim ou não? Houve mudança de tudo quanto é jeito. O que os astrônomos estão dizendo que hoje começa um novo reset, que abre uma janela de oportunidade para reposicionamento espiritual, emocional, físico, financeiro. Eles estão falando de energia cósmica, tá? Nós estamos diante da maior oportunidade de todas de ativar a nossa melhor versão, se isso tudo é verdade. Tá? Se isso tudo é verdade, nós estamos na maior oportunidade de entrar no nosso destino que o Eterno preparou. O que eles dizem é que a eternidade preparou. O jeito que eles falam é como se o universo desse um presente para a gente. Tá? Agora, peraí, você volta lá que o mês é o que se rendeu no trono, arranjou um lugar para nós no trono. O que se rendeu no trono deu uma nova oportunidade para nós. O cientista está dizendo que é uma nova oportunidade.
A Bíblia diz, pela boca de duas testemunhas, toda palavra é confirmada. A ciência e os religiosos estão falando a mesma coisa. E você não vai crer? Tudo bem, fique na sua, que eu continuo na minha. Mas, Maurício, por que eu devo acreditar nesse negócio? Bom, deixa eu dar para você alguns exemplos bíblicos que vão ajudar você a compreender melhor o que está acontecendo. Primeira coisa, vamos para o princípio de tudo. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 14, disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus. Diga astros. Astros, estrelas, lua, sol, beleza? Para quê? Fazerem separação entre o dia e a noite. Beleza, todo mundo sabe. Está de noite, tem lua, está de dia, tem sol. Legal? E sejam eles para sinais, para estações, dias e anos. Ou seja, os astros servem para contarmos os dias, os anos. A Terra dá uma volta em si mesma. Diga, um dia. A Terra dá uma volta à volta do Sol. Diga, um ano. Beleza? Ou seja, o Sol está lá, a Terra, para marcar dia e ano. E as estações? Primavera, verão, outono, inverno. Só que Deus não está falando só de estações naturais. Ele está falando dos moedim. Diga, moedim. Ou seja, ele está falando de estações de colheita sobrenatural. Ele está falando para uma terra que nem existia. Porque em Gênesis 1,14, ele está colocando todas as coisas em ordem. E antes mesmo do homem existir, ele estava dando ordem e colocando tudo em ordem. Quando é que o céu invade a terra? Não existia barreira entre céu e terra até o pecado. Porque Deus, quando criou o homem, ele entregou a autoridade para o homem. Diga autoridade. Ou seja, a responsabilidade da terra era do homem. E Deus disse para esse homem governar na terra como ele governava no céu. Um rei que veio e entregou para outro rei governar como é governado lá em cima. Quem está comigo? Quando Jesus volta, ele fala o mesmo assunto. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim como é feito no... Quando Jesus vem, ele quebra a barreira que o pecado criou entre céu e terra. E quando eu estou falando de céu e terra, eu estou falando de sobrenatural e natural. Nós temos dificuldade de viver o sobrenatural. Nós temos dificuldade de compreender o sobrenatural, porque nós nascemos naturais. Por isso Jesus fala para Nicodemos, o que nasce da carne é, o que nasce do sangue é sangue, o que nasce de carne e sangue é só um bolo de carne. Mas o que nasce do Espírito, esse é nascido de Deus. Quando então que o céu invade a terra? Deus criou as festas, diga moedim, as festas do eterno. Há tempos determinados por Deus, onde ele abre portais eternos. Vou mostrar para você alguns textos da Bíblia para você entender o que tem a ver hoje com eclipse, ou seja, tem um sinal no céu. Quantos concordam que até o mundo sabe que o eclipse é um sinal? Tem um sinal no céu. Mas hoje também é o início de um novo mês espiritual, início de um novo ano espiritual para Israel e o dia de uma festa bíblica. A gente já vai ler. Na primeira Páscoa, como que o céu invadiu a terra? O céu invadiu a terra, trazendo livramento ao povo hebreu para que todos que crescem pudessem sair juntos, sem os filhos serem mortos, atravessarem o mar com pé enxuto. O céu invadiu a terra. A natureza teve que se mover em favor do povo de Deus. O mar teve que se abrir. Diga quando o céu invade a terra. No primeiro Pentecostes, o céu invadiu a terra e Deus deu os seus códigos eternos para quem? Para Moisés. Diga a Torá. 5 primeiros livros da Bíblia. Ele entrega tudo isso para Moisés. Ele dá o desenho do tabernáculo. Ele dá o governo centralizado em Cristo. Nós temos um conselho de príncipes nessa casa, já há quase 30 anos, onde o governo é de Cristo. Nós não temos votação nessa casa. Nós temos comum acordo profético, onde nós ouvimos isso. E se houver algum desacordo entre nós, nós paramos para orar. Porque esse pode ser a voz do Senhor e todo mundo está errado.
Maurício, onde está isso na Bíblia? Ué, tinha 12 caras que foram ver a terra prometida. 10 estavam errados e 2 estavam certos. É simples assim. Conselho. O céu invade a terra quando nos unimos em torno de Cristo. Ser cristocêntrico não é estar num lugar diferente do que aquilo que Deus criou. Cada um no seu quadrado e todos olhando para o Senhor e juntos ouvindo o Senhor para o melhor de todos, para que todos sejam abençoados, sem detrimento de ninguém. O céu invadiu a terra no tempo de tabernáculos. De dia tinha uma nuvem de glória, de noite tinha chama de fogo. E o céu invadindo a terra. Quando a Páscoa se cumpre em Cristo Jesus, o céu invade a terra, o cordeiro está no madeiro, os sepulcros se abrem, os mortos ressuscitam, o véu se rasga de cima embaixo. Quando o Pentecoste se cumpre, 120 estão reunidos, línguas repartidas de fogo vêm do céu, todos entendiam as maravilhas do reino na sua própria língua e 3.000 são batizados. Viaja comigo nessa sequência, pensa comigo. O ano que está terminando para o povo de Israel hoje termina com 4. E o que é 4 para Israel? É porta. Hoje a transição é de Pei, Dalet. Diga Pei, 80, Dalet, 4. 84. A transição é de 84 para 85. Eles estão saindo do número 4, que é a letra Dalet, que é a quarta letra do Aleph Beit, que tem o som de D, é a figura de uma porta, de uma tenda. As palavras em hebraico para porta são Delet, Dalet. Por exemplo, alguém já viu a expressão El Shaddai? Como que nós traduzimos El Shaddai? Deus. 1, 2, 3, Deus. Beleza, mas está errado. Porque Shaddai não quer dizer todo-poderoso. Shaddai quer dizer Shomer, guardião, Dalet, porta, Israel. Israel é um acróstico. O Deus guardião das portas de Israel. É muito mais do que ser só todo-poderoso. Ele é que diz quem entra e quem sai. E ele abre porta onde não tem e fecha a porta que ninguém pode abrir. O entendimento é diferente quando você enxerga isso. O que significa? Dalet, ele é a primeira letra da palavra Derek, que é caminho, que também quer dizer entrar. Dalet está ligado a egoísmo, a minha porta, mas também está ligado a, se eu não for egoísta e for altruísta, a frutificação, porque das sementes que Deus me deu não são minhas, mas são para multiplicação. O pecado jaz à porta, Dalet. Está lá desde o princípio isso. Israel está deixando hoje, esse ano, e hoje começa a festa das... Fala aos filhos de Israel dizendo, no mês 7º, diga, começou hoje. 1º do mês, diga, é hoje. Tereis descanso solene, memorial com sonidos de trombetas, santa convocação. Presta muita atenção nos próximos 10 slides para você não perder a conexão. Eu vou pegar isso do Velho Testamento, da Velha Aliança, e vou mostrar a profecia na Nova Aliança, e você vai entender. Porque a palavra sonido de trombetas ou trombetas é a palavra teruá. Diga teruá. Teruá quer dizer alarme, sons, gritos, brados de guerra ou brados de alegria. Mas espera aí, Maurício, como brados de guerra e de alegria? Porque o Senhor nos dá 2 janelas de oportunidade, espiritual e no natural. No espiritual já está tudo certo, brados de alegria, mas aqui na terra, ruá, eu preciso me posicionar. No céu, uhul! Aqui na terra, ruá! Deus me deu o território. Quem está comigo? Você precisa entrar na tua casa hoje e dizer, esse território Deus me deu. Você precisa entrar na sua empresa e dizer, esse lugar Deus me deu, e eu vou prosperar, eu vou multiplicar, porque eu não sou egoísta. Aqui eu vou servir multidões, vidas vão ser salvas, vidas vão ser transformadas, dinheiro vai vir para investir em missões. É grito de guerra e grito de alegria.
Hoje começa a festa das trombetas. Isso aponta para um tempo de preparar o coração para o Yom Kippur e para tabernáculos. Mais tarde a gente vai falar sobre Yom Kippur. Será que Deus não está nos despertando? Alguém pega para mim o shofar, por favor. Será que Deus não está dando uma chance para a gente de fechar as portas para o egoísmo? Para a estagnação na nossa vida, coisas que estavam paradas? Ontem, na nossa reunião do Conselho Espiritual, eu profetizei algo que eu quero profetizar para você. Obrigado, filho. Dentro dessa sala aqui tem mais sementes do que nós podemos dar conta. Eu vou falar de outro jeito. Dentro de você tem mais sementes, ideias e potencial do que você pode dar conta. Você vai precisar de ajuda. O problema é que a gente está estagnado olhando para o problema e não está olhando para a solução. Acho que você não está entendendo. Eu vou profetizar de novo. Nós precisamos voltar e lembrar o que Deus já nos deu. Existem tantas sementes dentro de você, como ideias, projetos, que você não vai dar conta sozinho. Vai ter muita gente para te ajudar. Você vai ter que chamar muita gente e treinar muita gente. Não dá para dormir com esse som. Mas, Maurício, Deus manda fazer uma festa só para tocar um chifre e falar pipipi, pipipi. Não, querido. Lá em Mateus capítulo 25, o Senhor mesmo diz, à meia-noite ouviu um. O Senhor diz que ouviu o que à meia-noite? Eis o noivo! Sai ao seu encontro. Se você não entender que isso aqui é o mesmo que eis o noivo, você nunca vai entender a conexão do Velho e do Novo Testamento. Mas o que o Senhor está dizendo, a trombeta vai ser tocada. E a noiva vai sair ao encontro do noivo. Para quantos está fazendo sentido isso aqui? Você precisa começar a entender a conexão da Bíblia. A Bíblia é um livro só que fala de um rei, um reino e uma dinastia. Ele vem buscar uma noiva real. Ele vem buscar uma noiva sacerdotal. O ano 5 para Israel está começando. É o ano rei, diga rei. Rei é a quinta letra do Aleph Bet. O valor numérico de rei é 5. E rei tem o som de H. Faz assim. Hotel. Já estou profetizando, você vai viajar. Hotel. Where's my hotel? In Hollywood. I would like to eat a hot dog. A figura de rei é uma janela. E ela aponta para a revelação. Por que a figura de rei é uma janela? Porque quando Deus estabeleceu o hebraico, não existia vidro. Como que eram as janelas? As janelas eram treliças, para que os grandes animais não entrassem dentro de casa. Então, quando o vento passa pela janela, qual que é o som? É o som do rei. É a mesma letra que Deus colocou no nome de Abrão. Ele não botou um A, ele botou um rei, Abraão. Abrão era pai nobre, que não podia ter filho com a própria mulher. Mas Abraão se torna pai de multidões, porque Sarai deixa de ser Sarai e passa a ser Sará. A revelação tem que vir para o casal. A revelação tem que vir para o casal. Outro dia eu aconselhava uma filha espiritual e ela me perguntava, o que eu devo fazer? Eu falei, você deve fazer o que a Bíblia manda. A submissão da Lúcia para comigo termina no momento que eu deixo de estar submisso a Cristo. Eu vou repetir o que eu estou dizendo. A submissão da Lúcia para com o Maurício termina no momento que eu deixo de estar submisso a Cristo. Se eu estiver ferindo a palavra de Deus, se eu estiver fazendo algo ilegal, imoral, perverso, ela não pode me seguir. E não adianta eu dar uma carteirada de apóstolo, de pastor, de marido, nada disso vale. Porque a submissão dela é dentro de uma missão de eu ser parecido com Jesus.
Por isso a revelação tem que estar no homem e na mulher, ela não pode estar só em um. Não adianta só o marido é uma benção, a mulher nem tanto. Ou vice-versa, os dois têm que ser uma bênção. Para pensar junto comigo. O ano que vai começar para o povo de Israel hoje é 5, janela, revelação. O que isso aponta para nós? Será que Deus não está nos chamando para aprendermos a viver por fé e não por vista? Será que nesse mundo perdido, Deus não está chamando a gente para viver uma vida sobrenaturalmente natural e naturalmente sobrenatural? Maurício, como assim? Deixa eu te explicar. Lá em Romanos capítulo 10, verso 17, eu acabei de falar que Deus está nos chamando para viver por fé e não por vistas. Mas então vamos entender o que é fé. Assim a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Só que aqui não está dizendo que é para eu ouvir as letras, porque a letra mata. Mas aqui a palavra é a palavra rema. Diga rema. Shema em hebraico é ouvir com entendimento para obedecer. Então aqui o texto, quando Paulo está dizendo a fé vem pelo ouvir ou por ouvir e ouvir a palavra, ele está dizendo a fé vem quando eu ouço com entendimento para obedecer o quê? A palavra, diga rema. Rema é aquilo que foi proferido por viva voz, algo falado, palavra revelada, diga profético. A fé, então, só vem quando eu recebo uma revelação sobrenatural de algo que o meu cabeção não entende. Perdão, mas eu vou te explicar mais um pouco. Quem aqui é salvo e tem certeza, diz amém. Quem é salvo e tem certeza, bate palma. Quem é salvo e tem certeza, bate o pé. E como você tem certeza que você é salvo? Pela fé. Fé porque você recebeu uma revelação de que Deus virou gente e entrou na barriga de uma virgem. Viveu sem pecado, morreu na cruz por você, ressuscitou. Você não viu nada disso, ainda que os filmes mostrem. Você não estava lá, você não tem como provar. Você só crê. Agora é incrível que boa parte da galera que tem fé para ser salvo, bater pé, bater palma e dizer eu sou igreja e caixa de fósforo, não tem fé para continuar andando de fé em fé. E a Bíblia diz, tudo que não é da fé é pecado. Peraí. Ou seja, na minha vida espiritual, depois que eu entreguei minha vida para Jesus, tudo que eu não fizer por revelação da palavra de Deus, eu vou pecar. É o que está escrito na Bíblia. O que eu ouço no natural, eu entendo no natural. Sim ou não? Eu estou ouvindo, 2 mais 2 são? 2 mais 2 são? 4. Alguém fugiu da aula de geografia aqui, gente. 1 Coríntios 2,9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem revelado para aqueles que o amam. Quantos amam a Deus? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não é porque você canta, porque você vem em tudo quanto é culto, que você é bonzinho, que você dá grandes ofertas. Não, o amor é ter os mandamentos e guardar os mandamentos. E guardar não é esconder. Não é apenas ficar aqui e reter, mas é viver esses mandamentos. Perdoar, dar mais uma chance, andar a segunda milha. Acreditar no outro. Uma das coisas que eu mais amo fazer com as pessoas que eu vejo é dizer para elas que eu acredito nelas, porque um dom que Deus me deu foi não ver a pessoa do jeito que ela está, mas do jeito que ela é lá no céu. Moisés, que está comigo há 20 e tantos anos, sabe disso. A Lilian, que está comigo há 30 e tantos anos, sabe disso. Eu vejo sempre o melhor das pessoas, porque eu não vejo a pessoa como ela está, eu vejo como ela é. Então, quando eu digo para alguém, eu acredito em você, é porque eu acredito que você também vai enxergar o que eu estou enxergando.
Eu acredito que assim como Deus me deixa mudar todo dia, você também pode mudar. O verso 10 fala um negócio tremendo, porque no capítulo 2, verso 9, diz o seguinte: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o... Você ama o Senhor? Mesmo que você ame o Senhor, seu olho não consegue entender as coisas sobrenaturais. Mesmo que você decore a Bíblia, seus ouvidos não entendem a voz do Espírito. Mesmo que você pule num pé só 80 vezes, vá para Jerusalém, fique de 4 no Getsemane, ruja como leão, você não vai entender com o coração natural o que Deus tem preparado para você. Mesmo que você faça 40 dias de jejum só tomando água, você não vai entender. Porque a revelação ela não vem por estudo teológico, por sacrifício humano, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. O que eu ouço no Espírito, eu entendo no Espírito. O que os meus olhos veem, minha carne, minha alma está entendendo. Aqui, mais uma vez, nós temos que lembrar que o nome da festa é trombetas. Eu ouço o som, para muita gente é um toque. Para muita gente é só um toque de trombeta. Mas no espírito, Deus está fazendo algo. Tem um livro ali na loja chamado Som do Céu, Sinfonia da Terra. Quem já leu esse livro? Nesse livro tem um capítulo que o Ray Hughes fala tremendamente, sabe sobre o quê? O toque do chofar. E ele mostra como isso muda a atmosfera. A apóstola Lúcia, pastor Moisés, eu e alguns irmãos dessa casa já experimentamos isso várias vezes. Várias vezes. De nós sermos expulsos de lugares, crianças falarem para as mães, eles estão tocando a trombeta de Deus. Pessoas da rua dizendo, isso mesmo, mata a cobra, mostra o pau. Ou seja, o mundo espiritual vira um rebu quando você toca esse negócio em espírito. Porque isso aqui não é só um chifre de um antílope. Isso aqui foi consagrado a Deus. Eu lembro no primeiro casamento que nós fomos fazer fora de membros do MCI, uma irmã católica carismática veio junto com um irmão judeu pedir para a gente fazer o casamento. Esse irmão judeu era dono de uma loja no centro da cidade. Ele estava vindo algumas vezes no culto, não era membro da igreja. Mas, resumindo uma história longa, os dois pediram. E eu falei, mas por quê? Aí eles falaram que o padre não podia fazer o casamento porque ele é judeu e ele não ia se converter ao catolicismo. E o rabino também não ia fazer porque ela era católica e não ia se converter ao judaísmo. Então era uma briga de religião. Eu falei, eu faço. Vocês acreditam em Deus? Acreditamos, pronto. Resultado disso, os pais desse judeu foram lá para casa e passaram 8 horas com o papai e entregaram a vida para Jesus. Um casal de judeus. E reconheceram Jesus como Messias. E nessa festa, nós não só fizemos o casamento, mas fomos tocar, levamos dança, levamos tudo. E no meio da festa, uma festa de pessoas normais, rolou bastante teor etílico. E os parentes do noivo começaram a soluçar. E aí o cara queria tocar minha guitarra. Eu falei, deixa eu tocar ele. Eu falei, não, você não vai tocar. Não, deixa eu tocar. Eu falei, nossa guitarra é kosher. Como assim? Eu falei, você quer tocar o chofar? Ele, não. Eu falei, o chofar e a minha guitarra não tem diferença nenhuma. Porque eu também não tenho diferença. A diferença é que eu me separei para Deus. Você ainda está como um goi. Cara, isso aí é como você falar sua mãe não é homem. Goi é um gentil. Eu falei, você não está se portando como um melech, um rei. Porque um rei não se embriaga. Ele fica cheio do Espírito Santo. Tudo do rei é santo. O carro dele é santo, a casa dele é santo, o copo dele é santo.
Eu e você precisamos começar a entender isso. A santidade não está nesse prédio, não está nesse altar, ela começa dentro de você. Quantos acreditam de verdade que o Espírito Santo fala? Porque talvez você me pergunte, Maurício, você acredita nisso de verdade? Eu acredito. Eu acredito que Deus fala com a gente. Eu acredito que Deus fala comigo desde o dia que Ele me revelou que Jesus veio em carne. Desde o dia que eu entendi que eu não fui salvo por nada que eu fiz, mas pelo que Ele fez por mim. E eu só entendo isso no Espírito. A minha cabeça não consegue raciocinar isso. O meu cérebro não tem dimensão disso. Eu não consigo explicar como uma virgem fica grávida sem transar, sem inseminação artificial. Só com o Espírito Santo pairando sobre ela. Isso se chama fé. E a mesma fé que Deus quer para você ter a vida toda, de fé em fé, de glória em glória. Sabe por que tem gente que não entende a glória de Deus? Porque não cresce de fé em fé. Só tem fé para ser salvo, mas não tem fé para acessar as dimensões sobrenaturais. Quem está comigo? Todas as festas apontam para uma coisa só. Diga, colheita. Sabe o que significa? Literal, a cada estação, colheitas de comida. Se você pegar as datas das festas, está ligado às estações de plantio e colheita. Por que Deus botou as festas nessas datas? Para ensinar um povo que era escravo no Egito e fazia tijolo, aprender agora a plantar e colher. Segunda coisa, por que Deus fala isso? Porque é colheita de almas. Viaja comigo. Nós já celebramos esse ano 2 festas, correto? Nós já celebramos Páscoa e Pentecostes, sim ou não? Perfeito. Isso significa que, no natural, já passou a colheita do trigo, do milho e da cevada. São as 3 colheitas. Por isso que em Pentecostes, fala que os caras estavam bêbados. Trigo e cevada, Oktoberfest. Só que para eles não é outubro, para eles é maio, tá? Festa da cerveja. Os caras estavam lá enchendo a cara. Por isso que falam para... vocês estão enchendo a cara. Tá comigo ainda, sim ou não? Beleza. Sabe o que isso aponta? O trigo, diga a palavra. Milho, diga dons. Cevada, diga ministérios. Sabe o que significa? Nós estamos desde o início do ano pregando a palavra, ativando dons e treinando vocês para a obra do ministério. Quais as 2 colheitas que faltam no ano? Diga azeite e uva. Tá? O que significa azeite e uva? Para você entender isso, o azeite é o óleo da unção, a uva o vinho, correto? A unção do Espírito Santo que quebra todo jugo. O vinho fala da alegria da salvação, fala dos novos começos, fala das bodas. Qual o primeiro lugar que Jesus faz um milagre? Num casamento. Você sabia que o vinho só podia ser servido depois de Pentecostes? Tá? E a nova unção, o óleo novo, fresco, só podia ser distribuído antes da festa das trombetas? Isso aqui é história, isso aqui é fato, tá? Sabe o que isso aponta? Que nós estamos perto do último derramar do Espírito Santo. O último derramar que foi lá em Pentecostes, ele veio se repetindo, veio mais recentemente Rua Azusa, 100 anos atrás, e ele vem vindo, só que Deus tem um óleo e um vinho novo para a gente. Ele tem algo para essa estação. O que aconteceu com o que Jesus falou depois dele subir? Ele fala com 500 pessoas que ouviram, mais ou menos, só 120 permaneceram, porém, num só dia, mais de 3.000 foram salvos, mais de 3.000 foram batizados. Então, pensa comigo. Lá em Levítico 23, 24, fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês 7º, primeiro dia do mês, diga é hoje, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombeta, com santa convocação.
Da mesma sorte, capítulo 10, verso 10. No dia da vossa alegria, nas vossas solenidades e no princípio dos vossos meses, também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Todas as festas apontam para colheita. Toda colheita requer 3 coisas. Diga: preparação, trabalho e organização. Como assim, Maurício? Eu preciso me preparar para a colheita. Qual o tamanho da colheita? Quantas pessoas vão estar comigo? Trabalho de pôr a mão na massa e ir lá, seja num trator, numa colheitadeira, seja manual. E depois, organização para ensacar, distribuir, vender ou guardar. Eu estou profetizando e você não está entendendo. Deus está falando sobre uma estação de colheita, de vidas que nós temos que nos preparar para receber. Deus está falando de uma estação de colheita de dinheiro que nós temos que nos preparar para guardar, multiplicar e distribuir. Deus está falando que Ele vai conectar pessoas com pessoas. E eu termino com isso. Existiam 10 virgens. Essas 10 virgens, 5 se prepararam e 5 não se prepararam. 5 se encheram do que foi mesmo? Perfume. O boticário. Maquiagem, Mary Kay? Não. Elas se encheram de azeite. Essas 5, quando a trombeta tocou, a porta abriu e elas puderam entrar. Porque antes da porta abrir, elas tiveram a revelação de se unir na unção e não no cabeção. Maurício, para quem que é essa palavra? Para quem tem ouvidos e ouve. Quem não tem ouvidos se ofende. Quem tem ouvido, vive e se posiciona. Eu continuo sendo o homem que Deus levantou para estar aqui. E vou continuar até que se cumpra a palavra que Deus deu. Não tenho o mínimo problema de ser exortado, mas tenho muito problema de ser desrespeitado, porque eu tenho um Deus que luta por mim. Eu não pedi para estar aqui, mas eu estou aqui. E eu sei o que Deus vai fazer. Eu estou numa festa perpétua e está na internet. Isso não vai ser editado para tirar do ar. Inclusive, eu vou pedir para o Benjamin colocar e botar um shorts para ficar bem claro. Eu sei quem eu sou. E não quero disputar com ninguém. Porque eu tenho autoridade para subir. Quero saber quem desce comigo. Eu tenho autoridade para subir. Eu estou falando de mundo espiritual. Não tenho o mínimo problema aqui na terra. Sou um covarde na terra. Como diz, eu sou um nádegas flácidas. Pode bater. Tem bastante espaço para bater. Mas no céu eu sei quem eu sou. Eu fui treinado por um dos maiores gigantes. Tinha 1,47 m. Apóstolo Olavo. Eu me posiciono hoje limpando esse altar de toda sujeira, de todo desrespeito, de toda afronta. Eu declaro novamente os céus abertos nessa igreja. Essa igreja não vai se tornar o que ela não nasceu para ser. Essa igreja nasceu para ser profética, apostólica e viver na plenitude do Espírito. E juntos nós faremos proezas. Eu quero convidar você nessa hora a fazer o que se faz nas festas. A darmos uma oferta profética. É um tempo onde o Senhor vai abrir teu entendimento. Você vai começar a ter sonhos proféticos. Você vai começar a enxergar profeticamente coisas. Sabe por que nós pedimos, Eliezer, Marlene, para que as células não tenham célula, principalmente quando tem festa, quando tem coisa, para todo mundo estar em unidade. Para você poder convidar os seus convidados da célula, vamos numa festa. E se você tiver dúvida, nos pergunte. Mas não fique chateado com a gente. Entenda, nós temos um propósito. Levantar um exército
de homens e mulheres apaixonados que vão cuidar de muita gente que vai chegar. Sabe por quê? Eu olho para essa cidade, quando eu ando a pé, quando eu ando de bicicleta, quando eu ando de carro, quando eu passo por cima de avião, eu vejo uma coisa só: milhares de famílias gritando e dizendo: eu preciso de salvação. Quando eu vou lá para Urbanova pedalar, eu paro e choro por essa cidade, porque tem milhares de famílias que precisam de você. E essa colheita está chegando. Vamos nos unir em Cristo e profetizar. O rei está voltando. O rei está voltando. Eu convido você a vir trazer suas ofertas. Se você congrega conosco os dízimos. E você que está online, o pessoal da comunicação vai colocar 2 QR Codes. Se você é da Casa MC em São Paulo, por favor, dê o seu dízimo e oferta no QR Code de São Paulo. Tá? Então, você que é de São Paulo vai ofertar aí. Volta o de São José. Por favor, você que é de São José vai ofertar aqui. Tá bom? Senhor Jesus, nós apresentamos a festa para o Senhor. Esse culto racional. Põe a mão no seu coração e diz: esse culto é para o Senhor. Essa festa é do Senhor. E eu celebro o Senhor. Deixo para trás as coisas velhas. Pensamentos velhos. Sentimentos velhos. E celebro o novo. Abre as janelas dos céus. E me mostra, Senhor, os teus planos. Porque eu vou me preparar. Você pode aplaudir o Senhor? Você pode sentar mais 5 minutinhos para a gente explicar o que está acontecendo e para onde que a gente vai? Hoje é dia 1º do 7º mês. Daqui a 10 dias nós teremos outra festa ou outra celebração chamada Yom Kippur. Yom em hebraico quer dizer dia. Mas Yom não é só um dia de 24 horas, é uma dimensão. E Kippur é a palavra expiação. Kippur, ela vem de uma raiz no hebraico que é kapar. Kapar é a mesma palavra que Deus usou para Noé betumar a arca. Quando Deus fala, ó, faz a arca, tá dele, fala betuma a arca, quer dizer, cobre e sela ela por dentro e por fora. Para quê? Para que aquelas águas do mar da vida não adentrassem. Isso significa que em Yom Kippur, Deus quer te limpar por dentro e por fora, mas te blindar também por dentro e por fora. Isso simboliza que Deus está querendo resetar você. 10, no hebraico, é o número de teste. 12 espias, 10 foram reprovados. 10 virgens, 5 são reprovados. 10 mandamentos. 10 é número de prova. Deus não quer te reprovar, Deus quer nos aprovar. Então, nesses 10 dias, nós temos que fazer algumas coisas. Hoje, no judaísmo, tem festa com peixe, com romã, com um monte de coisa. Legal, lindo. Hoje eu conversava com um filho espiritual lá da Casa São Paulo. Pode-se fazer isso, mas eu não tenho uma ordem bíblica que eu tenha que fazer isso. Então eu tenho que tomar cuidado com tradições. Não desrespeitamos nenhuma delas. As amamos e, se possível, fazemos. Mas isso não me faz maior ou menor. É igual a circuncisão. A circuncisão que Deus quer no coração. Para o homem é melhor ser circuncidado, não só para o homem, para a mulher. A ciência prova isso. Uma mulher casada com um homem circuncidado, a chance dela ter um monte de doença é muito menor. Tá? Isso é ciência. Simples assim. Não precisa nem ser bíblico. Tá? A ciência está para provar que a Bíblia está certa. Lá em Levítico 23, depois de trombetas, tem isso. Aos 10 deste mês sétimo, ou seja, dia 10 desse mês que a gente acabou de entrar, será o dia da expiação. Para quem chegou agora e está meio assim, meu Deus, mas agora é outubro é o mês 10. Sim, para complicar mais sua cabeça, na verdade, outubro era 8. Porque outubro vem da palavra octon, que quer dizer oitavo. Tá? Então, outubro
Não é 7, mas Tisrei, pelo calendário da Bíblia, é o mês 7. Esse mês, no dia 10, é o dia da expiação. Vocês vão ter santa convocação, afligireis a vossa alma e trareis oferta queimada ao Senhor. O que significa? Resumindo, em Yom Kippur, Deus abre o tribunal. É como se hoje, na trombeta, tocasse e convocasse todo o mundo espiritual e tudo que ele tem contra você. Eu vi alguns fazendo o sinal da cruz, outros falando de Jesus, Maria, José, meu Deus. Deixa eu te explicar. Lá no Novo Testamento não fala de 2 tribunais? Um tribunal é esse aqui, é o do Yom Kippur, onde você, no Yom Kippur, tem 2 bodes. Você tem o bode emissário, que é o que vai ser enviado para o deserto, e você tem o outro bode que fica para ser sacrificado. Beleza. Isso a gente vai explicar em Yom Kippur. No Shabat, dia 11, aqui, a gente vai explicar isso. Tá? Que daí a gente abre Yom Kippur do dia 11 para o dia 12 de outubro. Nesses 10 dias, minhas dicas para você, não estou te dando ordem, eu estou te dando dica de irmão mais velho. Aumenta o seu tempo devocional. Se o seu devocional é 10 minutos, aumenta para 20. Se ele é meia hora, aumenta para 45 minutos pelo menos. Isso quer dizer, acorda 15 minutos mais cedo. Faça uma lista de coisas que te atrapalham. Coisas que você sabe que você precisa mudar. Faz uma listinha. Palavras que você não quer falar mais. Quantos aqui confessam, tem palavra que incomoda a minha família, me incomoda, eu preciso mudar? Levante sua mão. Faça a lista dessas palavras. Tipo anticonstitucionalissimamente, pindamonhangaba, entendeu? Palavras assim que não edificam, palavras que são ruins. Porque a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está. Por isso que eu vi outro dia o cara repreendendo um pastor, mandando ele pôr fralda na boca. Eu demorei uns 30 segundos para entender o que ele estava falando. Eu falei, meu Deus do céu, acho que alguns de nós estão precisando pôr essa fralda na boca. Eu estou falando de mim, não estou falando de você. Tá? Nós estamos precisando ser limpo no coração. Porque nós estamos cansados. Cansado de um monte de coisa. Cansado de esperar, cansado de injustiça, sim ou não? Pô, tem promessa e não vai. Faça uma lista das coisas que você não quer mais sentir, pensar ou fazer. Faz uma lista das coisas que você não quer mais sentir. Eu não quero mais sentir isso. Eu não quero mais pensar isso, eu não quero mais fazer isso. Nesses 10 dias, você começa e todos os dias confesse. Então você pega lá, palavra. Eu vou dar 2 exemplos práticos e vamos terminar. Eu falei que era 5 minutos. Estamos na igreja, eu não posso mentir. Vamos lá. Palavras erradas. Se você tem o hábito de falar alguma palavra errada, por exemplo, um bom versículo para você decorar é: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Aí você começa todo dia a: Deus, eu peço perdão, eu rejeito essas palavras velhas e encho o meu coração de palavras que transmitem graça, encho o meu coração de palavras que vai suprir a necessidade das pessoas, eu encho o meu coração de palavras de fortalecimento e edificação. Da minha boca só vai sair virtude. E você começa todo dia a proclamar isso. Por isso que eu estou dizendo, você tem que aumentar o seu tempo. É um exercício prático, pegar, falar. Sua família vai falar: você ficou doido? Estou doido por Jesus. Para o mundo é loucura, para nós é o poder de Deus. Por exemplo, se você tem medo de algumas coisas, o medo tem te atacado. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel.
Essa foi uma canção da minha vida durante alguns meses, pouco antes de eu pedir a Lúcia em casamento. Eu estava com um monte de medos. E eu não me lembro se era a Ludmilla. Quem era do Koinonia que cantava? Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome e tu és meu. Quando passares. Cara, esse texto de Isaías é muito poderoso. E aqui é só um pedacinho dele. Você começa a proclamar isso, eu não tenho o que temer. Pega o Salmo 27 de novo, eu não temerei. Os meus inimigos é que vão tropeçar e cair. O Senhor vai me colocar numa rocha mais alta do que eu. Comece a encher o teu coração da palavra. E pegue esse seu tempo. Tempo de qualidade. Marca um horário, é você e o Senhor. Desliga celular, só liga o relógio para poder voltar. Né? Põe lá um alarme para você poder ir trabalhar, para você não chegar na escola atrasado e dizer assim, pô, cheguei porque eu estava no devocional. Não vai culpar Deus. Tá? Mas faz o seu tempo todos os dias. Amém? Fica essa dica para você de todo o coração. Que o Senhor te abençoe. Temos 10 dias. Maurício, mas que tipo de jejum eu devo fazer? Porque eu ouvi dizer que tem que jejuar. O jejum que Deus falar com você. Mas, Maurício, eu senti de fazer 10 dias de água. Beleza, fique tomando água 10 dias. Se você não toma nenhum remédio controlado, se você não tem nenhum problema, tranquilo. Não vá fazer loucura e chamar o SAMU ou a gente. Oh, o irmão está passando mal. Cara, jejum não é para você passar mal. Jejum é para você ter domínio próprio. Tá? Jejum não é para ficar passando mal. Quer aprender a jejuar tomando água? Procura a Roberta. Quantos dias tá, filha? 38 dias já. Tá bom? Você quer? Tem autoridade para orar por você, com a mão na sua cabeça. Tá? Porque às vezes você olha, a menina do administrativo, o demônio está fugindo ali. Né? Tem coisas que só com jejum e oração sai. Vamos ficar de pé? Obrigado por esses 5 minutos a mais. Obrigado por estar aqui junto com a gente. Lindos, cheirosos, maravilhosos, de uma vida profética. Nós vamos pôr no grupo as próximas orientações para quem quiser. Tem algumas dicas daquilo que a gente pode vir a fazer ainda nas últimas quartas-feiras desse ano, se vocês quiserem. Foi muito divertido, quero agradecer todos que se dispuseram a ir lá no Pablo e na Letícia. Aquele dia foi divertido, não foi? Os vizinhos reclamaram? Oi, foi um bando de gente lá. A gente conseguiu ser mais educado que a célula. Aleluia. Me diverti, foi legal. Depois fiquei lá com o Tony até meia-noite, né? Um pouquinho antes, 11h30. Foi bom demais. Obrigado. Essas 9 últimas semanas foram bem legais. Eu agradeço a todos vocês. E a gente continua, se Deus quiser, e vocês também se dispuserem.